Bíblia, papel e caneta. E vamos a mais um apostolado do Ministério MGA Manaus. Glória a Deus pela sua vida. Vou orar para que os amados recebam o perfeito entendimento. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Já declaro que o meu trabalho ele não é vão no Senhor. Porque está escrito que o Senhor pôs na igreja, Pai, para o aperfeiçoamento, para a unidade da fé, Pai, para que os teus filhos recebam, Pai, a revelação da tua graça. O Senhor colocou os mestres, os apóstolos, os pastores, os evangelistas e os profetas. E eu oro, Senhor, para que os teus filhos recebam o perfeito entendimento, que sejam aperfeiçoados no entendimento, que cheguem à mesma unidade da fé, para a glória de Deus. Que a tua palavra não volta para ti vazia, mas que seja revelado, que os teus filhos recebam para a tua glória o perfeito entendimento, para que haja a manifestação, o testificar do teu Espírito, em nome de Jesus. Que os anjos ministrem em favor de todas as ovelhas que estão e estarão também depois, quando assistirem no canal, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Abba, Pai. Glória a Deus. Vamos a mais um apostolado essa noite do Ministério MGA. Nós temos um tema hoje e o tema é: o crescimento em graça só é possível quando se está debaixo do apostolado. Apostolado, amados, né? E esse apostolado é o apostolado do apóstolo Paulo, né? Nós devemos estar debaixo do apostolado de Paulo. Por quê? Você precisa entender o que é graça e o que é apostolado. Por quê? Porque, amados, a graça é a obra de Cristo consumada, o que Cristo fez por nós. E o apostolado é a interpretação da graça, ou seja, o que explica a graça e nos dá o entendimento do que Cristo já fez por nós. Ou seja, o apostolado, ela é a doutrina da nova aliança, ou seja, é o que nos traz o entendimento. Então, nós poderemos crescer no entendimento. Então, só é possível crescer no entendimento, na graça, se estivermos debaixo do apostolado, porque é o apostolado que explica a graça, porque é o apostolado que traz a interpretação, já está interpretada pelo apóstolo Paulo. Ou seja, quando nós estamos debaixo do apostolado, há testificação do Espírito Santo de Deus, há entendimento. Então só se cresce em graça, só se é possível crescer em graça. Nosso tema: o crescimento em graça só é possível quando se está debaixo do apostolado. Então é preciso se estar debaixo do apostolado, e esse é a sã doutrina da graça, que é o apostolado. Vamos ler Romanos 1:5. Romanos 1:5, glória a Deus. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então, amados, recebemos a graça, o que Cristo fez por nós. E como entender essa graça? Como ser cheio do conhecimento?
Através do apostolado. Então, se recebe a graça e se recebe o apostolado. Porque a graça sem apostolado, ela é confusão, amados. Por que o sistema existe uma confusão de doutrina? Porque a doutrina da graça é o apostolado. Por isso, só se entende a graça através da revelação, através do apostolado. Então, nós recebemos aqui, segundo Romanos 1:5, pelo qual recebemos a graça e o apostolado. Então, são os dois, amados. Porque a graça nos foi dada. Nós já estamos reconciliados, salvos no Espírito. Mas o nosso entendimento não foi ainda reconciliado. Nós ainda não... As ovelhas que ainda não receberam o entendimento ainda não entendem. Por isso que elas precisam ser aperfeiçoadas no entendimento. Elas precisam serem salvas na sua mente do sistema religioso, da mentira, do engano. Por isso, é através do apostolado que se vem o entendimento. E só é possível através do apostolado. Então, para que os amados entendam que estamos debaixo da graça, vamos ler Romanos 6:14. Ainda aqui Romanos 6:14. Recebemos a graça, o apostolado, e vamos ler, amados. Nós não recebemos a lei, não recebemos ordenanças nem mandamentos, e nem estamos debaixo de ordenanças e mandamentos. Romanos 6:14, pois o pecado não terá domínio sobre vós. Vós, ele estava falando com os gentios, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então recebemos a graça e o apostolado e não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Por isso que com o entendimento, através do Espírito Santo de Deus, de se estar debaixo de um apostolado, nós recebemos o perfeito entendimento. Se estamos debaixo da graça, é claro que não iremos praticar obras da lei, porque não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. E quem explica isso, amado, é o apostolado. Por isso, para que tenhamos entendimento debaixo da graça, só é possível debaixo do apostolado. Por isso, essa confusão do sistema de pagar preço, né? Ainda agora eu convidei uma jovem senhora e ela disse que tinha que pagar preço ali na campanha dela lá e não podia faltar, né? Por isso ela não podia vir fazer uma visita. Então, estão fazendo obras, estão fazendo campanhas, não agradando a Deus. Isso é o que nós entendemos por não estar debaixo de um apostolado, está apenas fazendo as obras. Vamos ler, há um princípio na própria palavra que é se viver por fé. Então, amados, um princípio da doutrina da graça, que é o apostolado, uma exortação para nós, é viver por fé. O princípio da graça é viver por fé, que nós recebemos através do apostolado. Vamos ler Romanos 10:17, ainda em Romanos. Mais para frente é o 10 e o 17. É um princípio de fé. É uma doutrina que é o apostolado para nós. Porque quando nós entendemos, nós crescemos, nós subimos degraus de maturidade espiritual. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando se ouve o apostolado, você se enche vem o conhecimento, vem a revelação, a fé é ativada. Então, viver da fé é um princípio da graça, ou seja, vem o crescimento, vem o entendimento, a revelação da graça de Deus, e a fé, ela é ativada. Então,
é um princípio da graça, amados. Do apostolado é viver da fé. E para viver da fé, para ela estar ativada, é preciso ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Não é um livro de autoajuda, amados. É claro que nós administramos a nossa vida. Você pode ler, você pode assistir televisão. Não há nenhuma restrição com isso. Mas alimento espiritual para nós é a palavra, né? Também não preciso passar o dia todinho lendo a Bíblia. Não preciso ler o dia, a noite só a Bíblia. Não é isso, amados. Apenas que há um princípio, né, na graça para se crescer, para viver por fé. Então, é uma doutrina da graça para nós viver da fé. E viver da fé, amados, é viver sem obras, crendo na obra consumada de Cristo. Porque lembra que eu falei que a graça é o que Cristo fez por nós e o apostolado é o que interpretou a graça e que nos dá o entendimento? Então, é aí que está, amados. Nós devemos crer como está escrito e crer na obra consumada. Viver por fé, crendo no que Cristo já fez por nós. Eu não preciso fazer, porque se eu fizer, eu estou anulando, né? Eu estou em apostasia contra Deus. Eu estou em oposto. É um apóstata. Glória a Deus. Vamos a mais um texto, amados. É em 1 Coríntios 3. Vamos ler do 10 ao 14, porque o apostolado, ele é um edifício de ouro, prata e pedras preciosas. 1 Coríntios 3, né? E o versículo é o 10 ao 14. Do 10 ao 14. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio construtor o fundamento e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então Paulo, ele recebeu a graça. Então a doutrina da graça está com Paulo. Então o que ele diz? Pus eu como sábio construtor o fundamento. Então ele colocou o fundamento. Então já há uma doutrina, amados, para se estar debaixo de uma doutrina. E outro edifica. O outro é um outro apóstolo, um outro profeta, um outro mestre, um outro evangelista, um outro pastor. Ou seja, edifica sobre o mesmo fundamento. Ou seja, eu não posso sair do apostolado. Eu tenho que permanecer no apostolado. Por isso é que ele diz aqui: mas veja cada um como edifica sobre ele. Edificar sobre ele é sobre o fundamento, que é Cristo, né? Que é a graça de Deus. O 11. Hoje ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então nós recebemos a graça e recebemos o apostolado. Então Paulo pôs o fundamento, né? Ele colocou a doutrina que já veio de Deus, que é o apostolado. E o fundamento é Cristo, amado. O fundamento da graça é Cristo, porque é o que Cristo fez por nós. Não teria doutrina, não teria apostolado, se não tivesse a graça, que é o que explica, que interpreta a graça. O 12. Se alguém sobre este fundamento, ou seja, sobre esse edifício, né, que a graça, o apostolado, é esse edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Se alguém sobre esse fundamento, o fundamento que Paulo já falou, levantar um outro edifício de ouro, prata e pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, existem dois tipos de edifício aqui. Vamos dizer o da direita: edifício de ouro, edifício de prata e de pedras preciosas. O edifício A do lado direito. O edifício B
do lado esquerdo, madeira, feno e palha. Então, existe dois tipos, ou seja, existe dois tipos de apostolado, né? Paulo já nos alertou sobre o outro tipo de evangelho. Então, 13, a obra de cada um se manifestará, porque o dia demonstrará pelo fogo, será revelado, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Ou seja, o fogo é o Espírito Santo que prova as obras. Se o fundamento é ouro, prata e pedras preciosas, ou se é madeira, feno e palha. Por que o Espírito é fogo? Porque se for feno, a madeira e a palha, eles se queimam, eles deixam de existir. E o 14, se a obra de alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Então só existe galardão, amados, para quem está edificado no ouro, prata e pedras preciosas, né? Que é a graça e o apostolado que nós já recebemos. A graça e o apostolado de Jesus Cristo. Porque no versículo 10, segundo a graça de Deus que me foi dada. Então, é de Cristo Jesus que nós recebemos a graça e o apostolado. Paulo recebeu e nós também recebemos e reinamos em vida. Então, o apostolado, amados, ele é ouro, prata e pedras preciosas para nós. Porque muitos no sistema religioso não conseguem, se frustram, vivem debaixo de condenação, né, de imputação, porque estão debaixo de um outro edifício, que é madeira, que é feno, que é palha, é perecível, que perece. Nós não, amados, estamos debaixo de um apostolado, um edifício de ouro, prata e pedras preciosas. Isso é para nós, né, pregar esse apostolado, viver esse apostolado. Então, o nosso tema, o crescimento em graça, só é possível quando você está debaixo de um apostolado. Você só cresce em graça, só tem entendimento em graça, se você estiver nesse edifício, que é ouro, prata e pedras preciosas. Porque existem outros fundamentos? Sim, existem outros fundamentos. Porque aqui no 12 ele diz, e se alguém sobre este fundamento levantar um outro edifício, porque alguém pode levantar um outro edifício. Ou vai ser ouro, prata e pedras preciosas, ou vai ser madeira, feno, palha. Então, que você esteja alicerçado no apostolado, debaixo do apostolado, deste fundamento, para que haja crescimento, para que haja revelação da graça de Deus. Glória a Deus. Então, o verdadeiro apostolado da graça, ele está com Paulo. Vamos ver em 2 Coríntios 11, 10. 2 Coríntios 11, 10. Segunda Coríntios 11, 10. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada nas regiões de Acaia. Então a verdade, amado, o verdadeiro apostolado, o verdadeiro evangelho, o verdadeiro edifício de ouro, prata e pedras preciosas está com Paulo, porque ele pôs o fundamento. E pode vir outro e pôr outro fundamento, ou seja, outro edifício. Então, se for feno, palha, então não é o apostolado, amados. O nosso apostolado é ouro, prata e pedras preciosas. Então, existe um outro tipo de fundamento, um outro tipo de edifício. E que você esteja firmado debaixo do apostolado para receber essas revelações, porque o apostolado verdadeiro está com
Paulo, porque ele diz, como a verdade de Cristo está em mim. É a verdade de Cristo, amado. Ela está com Paulo. Então não queira ir na cabeça de João, na cabeça de Pedro, né, de Tiago. Existem algumas coisas que podemos receber, sim, amados. Mas existem outras coisas que eles estão direcionando a judeus. Nós somos gentios e temos que ter discernimentos, temos que ter entendimento para saber discernir e separar as coisas, amados, né? O que é capim, né? E o que é a grama fresca para nós, o alimento fresco para nós. Glória a Deus. Ainda vamos aqui em Coríntios, 2 Coríntios, agora vamos para o 2 e o 17. Vamos para o 2, 2 Coríntios 2 e 17. Glória a Deus. Nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Antes, falamos de Cristo como sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. Então, Paulo diz que não é como os falsificadores, porque a verdade de Cristo está com ele. E ele diz, nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Porque existem muitos falsificadores da palavra de Deus. Porque existe um outro tipo de edifício que edificou, né? Na madeira, no feno e na palha. São outro edifício, outro apostolado. Então, amados, que você receba o perfeito entendimento. Porque Paulo diz que não somos como muitos falsificadores, né, da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo. Então, amados, se não está falando de Cristo, o ressuscitado, caia fora. Se está falando de Jesus de Nazaré, que tem que pagar preço, que tem que fazer campanha, caia fora. Porque nós estamos em Cristo, nós cremos na obra consumada, na graça de Deus, né? E só há um crescimento, só é possível ter esse crescimento debaixo de um apostolado, amados. Se você não estiver debaixo desse apostolado, não tem como você entender a revelação da graça de Deus. Ainda vamos ler mais um texto que está em 1 Coríntios agora, 4 e 1. 1 Coríntios 4 e 1. Assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, amados, é preciso, na graça, estar debaixo de um apostolado e também é preciso estarmos submissos ao apostolado, ou seja, debaixo de um apostolado, ou seja, dos ministros, debaixo de uma apostolado, ou seja, de um pastor, né? Para o perfeito entendimento. Ou seja, nós devemos considerar os ministros. Então, considere os ministros que são aqueles que estão edificados em ouro, prata e pedras preciosas para edificar a tua vida, amados. Então, reconheça, porque Paulo diz assim, que os homens nos considerem ministros de Cristo. Então, que você considere um ministro de Cristo e se submeta a esse apostolado, que é através do ouro, prata e pedras preciosas. Então, é preciso reconhecer, é preciso estar debaixo desse apostolado. Glória a Deus. Então, é preciso também uma sujeição pastoral. Vamos ler Hebreus 13, 17. Hebreus 13 e 17.
palavra de Deus deixa claro, amados, para nós nos submetermos, né, uma sujeição pastoral. Obedecer os seus guias. Guias são os pastores, os mestres, né? Obedecer os seus guias e submeter a eles. Eles cuidam de vós. Como quem há de prestar contas? Obedecei para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Então, obedecer, né, e submeter, ou seja, fala de obediência e submissão. São duas coisas, amados, que caminham junto. Obediência e submissão ao guia, ou seja, ao pastor, ao que está ali apacentando, ao que está ali acampando, ao que está cuidando ali de você, lhe ensinando a graça de Deus. Então é preciso se estar em obediência e submissão pastoral. Esses são princípios da graça, amados. Estou falando para vocês dos princípios que é para você crescer, né? O nosso tema, crescendo, o crescimento em graça só é possível quando se está debaixo do apostolado. E estou falando de princípios para você crescer debaixo desse apostolado, para que você cresça. Então, obedecer e se submeter ao pastoreio, né, ao pastor, é uma doutrina da graça, amados, para que você cresça. Se precisar de exortação, se submeta e obedeça também, para a glória de Deus. E vamos ler Hebreus 10 e 25. Hebreus 10 e 25, vamos lá ler Hebreus, ainda aqui em Hebreus, agora é o 10 e 25. Hebreus 10 e 25. Aqui nós vamos ver um outro princípio, né, da doutrina da graça, que é congregar, né? Já vimos sobre a sujeição pastoral, agora é congregar. Hebreus 10 e 25. Não deixando de congregarmos, como é costume de alguns, mas nós temos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Então, a doutrina da graça diz que nós não devemos deixar de congregar. Congregar, amados, nada mais é do que estar juntos, ou seja, juntos, recebendo o entendimento, recebendo, ouvindo a palavra de Deus. Isso é congregar, porque a igreja é quando nós nos reunimos, membros que fazem parte do corpo da igreja, não que o local seja a igreja. Então aqui Paulo exorta, não deixando de congregarmos, como é costume de alguns. Então existem costumes, né, de não se congregar, e Paulo aqui exorta os amados irmãos a congregar. Então congregar também é uma doutrina da graça, que é o apostolado. E vamos finalizar já agora em 1 Coríntios. Agora vamos para 1 Coríntios 9 e 2. Primeira Coríntios 9 e 2. Primeira Coríntios 9 e 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós, pois vós sois o selo do meu apostolado. Então, aqui, né, nós vemos a última exortação do apostolado, que é estar debaixo de um apostolado.
Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Ou seja, ele é o nosso apóstolo. Reconhecer que o apóstolo Paulo é o nosso apóstolo. Pois vós, ou seja, vós gentios, sois o selo do meu apostolado no Senhor. Então nós precisamos reconhecer esse selo, ou seja, estar debaixo do apostolado é esse selo que Paulo fala aqui. Porque o selo é quando você vai emitir uma carta, né? Precisa de um selo, ou seja, ela está selada, ela está garantida ali que ela é sua e vai chegar em algum lugar. Então o selo do apostolado é você estar debaixo desse apostolado, que é o apostolado do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Então hoje nós vimos, né, alguns princípios da doutrina do apostolado para que nós possamos crescer em graça. Só é possível quando se está debaixo do apostolado. Esse é o nosso tema. Glória a Deus pela vida dos eleitos. Essa é a graça e esse é o apostolado, graça e paz. E aplauda o Senhor Jesus pela sua palavra.